Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que pode mudar o rumo da sua preparação para o Enem, que é sobre como manter uma rotina consistente. E aí, nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas sobre isso, então fique atento se você ainda está em dúvida sobre esse assunto. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre a famosa procrastinação que está presente nos nossos estudos, não é mesmo? E aí, eu vou iniciar falando porque deve manter uma rotina consistente. É interessante a gente manter uma rotina consistente, por quê? Porque vai evitar que a gente acumule as matérias, vai fazer com que a gente retenha o melhor conteúdo e vai fazer com que a gente identifique as nossas dificuldades antes de chegar lá no final do ano e dar tempo da gente corrigir essas nossas dificuldades. Então é interessante por causa disso, tá certo? Aí, como sempre, né, eu trouxe o meu caderninho aqui com algumas dicas em relação a isso. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre aquela famosa procrastinação que está aí muito presente na vida dos estudantes, não é mesmo? E aí, para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a gente começar com pequenas metas. Então é interessante a gente sempre iniciar, sim, os nossos estudos com essas pequenas metas. Então, hoje eu vou estudar e quero durante essa semana resolver uma prova inteira do Enem. Eu quero estudar o conteúdo de ecologia durante essas 2 semanas. Então, essas pequenas metas, elas são importantes para que a gente mantenha essa consistência do que a gente quer fazer. Para você falar, por exemplo, hoje eu quero estudar tal matéria. Então, são pequenas metas que a gente vai colocando ali para conseguir reter esses nossos estudos durante o dia, durante a semana e durante o nosso ano, tá certo? Então, vai iniciando ali com pequenas metas, não precisa, até porque você vai estar ali de início, porque manter a consistência, quando a gente já está ali estudando todos os dias, é mais fácil do que quando a gente inicia. Então, vai fazendo ali aos poucos, que você vai ver que vai facilitar a sua vida, vai fazer com que você retenha muito mais os estudos, tá certo? Outra dica é escolher um horário fixo. A gente se adapta muito melhor quando a gente tem, olha, às 9 horas eu vou começar a estudar. Então, quando às 9 horas eu sei que eu tenho que iniciar a estudar, eu vou lá e vou começar a estudar às 9 horas. Então, quando a gente tem um horário fixo, nosso cérebro vai entender, olha, todo dia às 9 horas da manhã ela tem que sentar para estudar. Então, eu tenho que me adaptar ali e ele vai entendendo isso muito mais facilmente, tá certo? E aí, mas o que acontece? Às vezes eu sei que acontece ali um imprevisto e tal, e aí você acaba se perdendo um pouco, mas não se preocupe, porque o mais importante dessa meta, apesar de ter essa consistência, um horário fixo ser importante, o mais importante aqui é você estudar diariamente. Então, todos os dias está ali se esforçando, estudando, nem que seja 1 hora, 2 horas por dia, nem que seja em horários, hoje eu estudei de manhã, mas amanhã eu só vou conseguir estudar de noite, nem que seja assim, mas é importante manter esse estudo diário. Mas tenta ver um horário fixo. Eu quero estudar só de manhã, eu quero estudar só de tarde, eu só tenho tempo para estudar de noite. Então, tenta ver esse horário fixo que você vai conseguir se adaptar muito melhor. Você vai conseguir ter essa rotina mais consistente quando você tiver esse horário mais fixo, tá certo? E aí, outra dica que eu tenho é toda semana você rever a sua rotina de estudos. Então, toda semana, quando chegar lá na sexta-feira ou no final de semana, você olhar e falar, certo, essa rotina que eu tive essa semana deu certo? Se deu certo, beleza. Eu acho que deu certo, mas eu poderia melhorar aqui, que eu botei que na sexta-feira eu queria resolver a prova completa do Enem dos 2 dias e aí eu vi que não dava certo. Então, vou mudar aqui um pouquinho. Então, são essas coisas que é interessante você ver. Se o que você fez durante a sua rotina, durante toda a semana, deu certo para você, se estava ótima, ou se você percebeu que estava alguma coisa não dando certo, ou se você percebeu que, eu acho que se eu acrescentar isso daqui na minha rotina vai dar muito certo. Então, semanalmente faz isso. É bem rapidinho e você vai ver que vai melhorar muito seus estudos quando você começa a fazer isso daí, tá certo? Outra coisa, por final, mas não menos importante, que eu queria falar com vocês, é sobre a procrastinação. Eu sei que ela é sempre muito presente. Eu passo muito por isso. Não vou mentir. Eu amo procrastinar. Eu amo ficar sem fazer nada, sem estudar. Então, é alguma coisa que eu já tive que enfrentar. E eu sei como é difícil enfrentar, mas é interessante enfrentar ela para manter os estudos consistentes.
Por quê? Porque se você ficar ali procrastinando, ai, não vou agora, prefiro fazer aqui, ver um vídeo no telefone. Ai, não vou agora porque eu vou fazer isso. E aí vai indo, você vai perceber quando chegar meia-noite no dia, você vai perceber que você não estudou nada. Então, é interessante a gente cuidar um pouquinho disso para evitar isso. Eu sei, é extremamente difícil. Ainda mais quando a gente tem um telefone ao nosso dispor. Quando a gente tá ali o tempo todo com o telefone perto da gente, a gente percebe que vai se tornar muito mais difícil. Então, aqui vão algumas dicas, que foi o que eu fiz no ano passado para vencer isso. Inclusive, eu vou ter que aplicar agora novamente, porque eu estou muito viciada novamente ao telefone e eu estou procrastinando para começar a estudar aqui, mas vai dar tudo certo. E aí, aqui tem algumas dicas práticas do que eu fiz para evitar a procrastinação e manter os estudos consistentes, tá certo? A primeira é criar um ambiente favorável. Então, eu tenho aqui, que é essa parte onde eu gravo, que aqui tem o quê? Tem um computador que eu uso para estudar, tem sempre um caderninho que eu uso para estudar, tem sempre uma caneta que eu uso para estudar. Então ali eu tenho tudo a meu dispor. Quando eu monto esse ambiente favorável para os meus estudos, se torna mais fácil. Então eu comecei a fazer isso. Olha, vou estudar, então eu quero ter o que eu preciso para não precisar ficar me levantando. Ah, eu quero água, então tem uma garrafinha de água ao seu lado ali. Ah, eu preciso disso daqui para estudar, eu preciso estudar marca-texto, tenha lá, preciso de um livro. Então tenha tudo ali ao seu dispor. Tenha esse ambiente favorável para você começar a estudar, tá certo? Então faça isso. Outra coisa muito importante foi quando eu comecei a falar. Eu vou começar a estudar, como eu trabalhava de manhã, tinha de tarde, eu vou começar a estudar de 1h da tarde. Não importa o que acontecesse. Ah, mas eu tô muito com sono. Dormia ali um pouquinho, dava 1h da tarde, tava acordado de novo. Então não importa o que fosse, eu botei esse horário. De 1h da tarde eu tenho que estar sentada na minha cadeira estudando. É claro que às vezes eu sentava de 1h15, de 1h30, mas ia variando ali durante os dias. Mas tem esse horário. De 1h eu quero estar sentada estudando. E foi o que eu comecei a fazer. Ter esse horário determinado para começar os seus estudos. E nada de, eu disse que eu vou começar de 1h em ponto, mas são 1h05, então só vou começar agora às 2h. Não, porque eu já caí muito nisso e eu sei que muita gente cai nessa daí de, mas é porque eu disse que eu ia começar de 1h, já é 1h05, então eu vou demorar mais um pouquinho, eu queria começar de 1h em ponto. Não faz isso. Viu que deu 1h? Mas tá 1h05 aqui. Começa a estudar, você disse que ia começar a estudar de 1h, então senta a bunda na cadeira e começa a fazer o que tem que fazer ali, naquele horário que você determinou. Não adianta ser mais tarde. Mas eu determinei esse horário, mas eu não quero agora, eu vou deixar para mais tarde. Não adianta isso. Você determinou esse horário? Senta e estuda. Começa a fazer isso. No início vai ser muito difícil, vai ser muito chato, mas você determinou, ao longo do tempo você vai perceber que vai se tornar cada vez mais fácil. Outra coisa é a questão do celular. Por quê? Porque a gente fica muito viciada. Será que alguém mandou mensagem? Será que Cicraninho mandou mensagem? Será que Fulaninho mandou mensagem? A gente fica ali o tempo todo querendo saber do celular. Recebi uma notificação do Instagram. Recebi uma notificação do TikTok. E aí você vai ali olhar. E aí quando você percebe, passou 2 horas, você não estudou nada porque você tava vendo o telefone. Então, eu sei assim que tem gente aqui que estuda pelo telefone. Então, se você estudar pelo telefone, você tira as notificações. Tem como desativar as notificações, então faz isso. Caso você não estude pelo telefone, você tenha um computador, você tenha um tablet ou alguma coisa do tipo, pega o telefone e coloca ele em outro canto. Bota ele em outro cômodo, bota ele em qualquer outro canto pra estudar assim. Caso você não queira fazer isso, não tem outro canto para colocar, bota no modo não perturbe e deixa ele longe de você, para não ver as notificações, não chegar a isso e te atrapalhar nesses estudos. Eu já vi muito, eu acho que vocês conhecem a Débora Ladinha, ela falando um pouquinho quando ela começou a estudar, que ela pegava o telefone dela e colocava na gaveta da sala. Por quê? Para ela conseguir pegar o telefone novamente, tinha que passar pelos pais. Então, os pais iam olhar para ela e dizer, já tá de novo pegando o telefone? Então, uma dica também que é muito importante, caso vocês queiram seguir, é essa daí, de pegar o telefone e colocar em algum outro canto assim. Então, tenta fazer isso que vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês, tá certo? E deixa eu ver aqui, olha, isso. E por último, é você saber os seus limites.
Então, não adianta você chegar em um dia morto de cansado, você estava estudando, você estava trabalhando, e nesse dia puxaram todas as suas energias, ou que você está doente, e você tentar fazer isso. Por quê? Porque você não vai conseguir, você precisa estar ali descansando, você precisa saber o seu limite. O meu limite é esse. Eu estudei, estudei, mas eu consegui estudar 1 hora, mas foi o que eu consegui, é meu limite de hoje. Então, tenta ver sempre os seus limites para evitar tudo isso, tá certo? Então, essas daí são as dicas, principalmente para evitar a procrastinação. Eu sei que no início tem outras dicas ali, mas a principal aqui é essa de evitar a procrastinação, porque ela é o que pega muitos estudantes durante o ano. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso no primeiro vestibular que eu fiz lá em 2019. Eu já passei por isso durante a faculdade, que eu não queria estudar para faculdade, apesar de eu só ter reprovado em uma matéria por falta. Eu passei por isso. Mas, e tô passando por isso, passei por isso no ano passado para estudar pro Enem 2024, e esse ano eu já iniciei isso daí, pra você ver como a procrastinação é muito importante, porque esse ano, apesar de eu ter, né, começado agora os estudos, eu já tô desse jeito, já tô sem saber muito bem o que fazer. Então, eu vou começar a seguir essas dicas novamente, porque eu sei que já me ajudou uma vez e que vai provavelmente me ajudar novamente. E aqui estão essas dicas para vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido como é que funciona. O vídeo de hoje é isso daí. E não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar aqui alguma dica a mais ou algum vídeo que você queira ver aqui sobre o Enem e tal, ou até outros assuntos. Podem comentar aqui, podem deixar aqui o que vocês querem ver, o que vocês querem saber. E não esqueça de compartilhar com os amigos que também estão estudando pro Enem, tá certo? Então, tchau, tchau, gente, e bons estudos para vocês!